Oi, galerinha, bom dia. Como a gente sempre faz no terceirão, eu não forneço as questões, né? Até porque é importante que tu estude mais do que aquilo que vai cair, até porque eu não posso a cada momento cobrar tudo que vai cair, porque as provas ficariam infinitas de se resolver. Então a gente tem que botar alguns tópicos para que o aluno, né, estude um pouco além daquilo que vai cair. Esse é o objetivo. Física B, a questão do somatório é uma questão sobre refração, aquilo que a gente começou a estudar na última aula, e hoje vamos fazer mais alguns exercícios. Não tem nada de cálculo absurdo, é só uma questãozinha teórica que fala sobre o fenômeno da refração, bem tranquilo. Uma questão da UFSC levemente modificada. A objetiva de Física B é uma questãozinha de espelho esférico e envolve uma continha. Vou fazer algumas muito piores agora para vocês. Certo? A da tua prova é bem simples, a continha de espelho esférico da tua prova. Física C. O somatório de Física C é uma questãozinha bem legal que tem na tua apostila, que é uma questãozinha sobre campo elétrico. Né? Tem que saber calcular uma força atuando numa partícula mergulhada em um campo, como nós faremos hoje mais uma vez. Já fizemos coisa bem pior, aliás, aquela tarefa extra que eu te passei, lembra? Tarefa extra da Física C, ela é muito pior do que a questão da prova. A questão da prova é tranquilinha comparada com ela, certo? E envolve cálculo de força de partícula mergulhada em campo elétrico. Nós revisaremos isso hoje mais uma vez. Ah não, a melhor da prova é essa aqui, ó. Essa aí é muito massa. O cara tem que calcular a força de atração gravitacional entre duas partículas, a força elétrica entre duas partículas e fazer a divisão entre elas. É um ABCD e é o mais bonito. Esse é bonito, dá trabalho, mas tem que ter fé, tem que chegar lá, não, vou tentar, vou fazer as continhas. Tá? Essa aqui é a melhor da prova, Física E. Eu até te contei, né, quando eu estava te contando essa história toda, lembra que primeiro eu falei da atração gravitacional, lei de atração das massas de Newton? Fazer um cálculo com essa encrenca aí não é absolutamente a mesma coisa que fazer um cálculo de atração ou repulsão elétrica? Se eu te der os valores, né, você vai fazer um cálculo desse, e eu peço a divisão entre esses resultados. Olha que bonito. Certo? Bem legalzinha, mais bela. Física E. O somatório envolve algumas noções de calorimetria e de fluxo de calor por condução. Lembra o fluxo de calor por condução? Quando eu te falei de fluxo de calor, eu te contei duas coisas. A definição de fluxo de calor, quantidade de calor sobre tempo, e o fluxo de calor por condução, que é a famosa lei de Fourier. O K, coeficiente de dilatação, coeficiente de condutibilidade térmica, o A é a área, o delta Tzão, o que é mesmo? Variação de temperatura, porque o delta Tzinho é que é a variação de tempo, lembra daquele nosso combinado? E o L é a espessura que o calor vai fluir. Precisa, né? Se eu te der um objeto que está transferindo calor de um lado para o outro, precisa me dizer do que depende. Né? Tu tem que conseguir falar do que depende o calor que vai atravessar de uma face para outra. Depende do que? Da área das faces, não é isso? Depende da variação de temperatura, depende também da espessura, do tamanho que o calor vai ter que atravessar, não é isso? E também depende do tipo de material. Parabéns, esse tipo de lembrança precisa. E um pouquinho de calorimetria, noções de calorimetria, que macete só. Noções de que macete que nós vamos fazer conta hoje também. E a objetiva de calorimetria é bobinha. Faz um que macete lá, lê a historinha, faz um que macete, raciocina um pouquinho e mata a questão. Então, não tem nada de mais, nada de absurdo, aí a prova tá bem honesta, dá pra galera que tá fazendo no mínimo tirar um 7, um 8, a galera que está estudando tira 10, a galera que está estudando de verdade tira 10, não se incomoda, certo? E se tirar abaixo de 7, nessa parte da prova, estou dizendo, tem que fazer a continha para ver quanto tu aproveitou dela. Aí quer dizer que não está aproveitando muito os estudos, tá paquerando muito na internet e vai dar merda. Você pode medir, né, se tu está indo no caminho da luz ou não. E agora vamos à tarefinha. Como eu sempre digo para vocês, eu antes de entrar em sala assisto o final da última aula, como tu poderia fazer se fosse o caso. E eu acabei de ver que eu te sugeri de tarefa as páginas 47 e 52. Isso era o mínimo que tu tinha que fazer, o mínimo. Se tu tem dificuldade, tu tem que fazer mais páginas. Tu teve 7 dias para te organizar, podia fazer 10 minutinhos por dia, ia ser 60 minutos, 1 hora de estudo, né?
Vim na assistência também para tirar dúvida daquelas, de repente, que eu não iria corrigir. Claro que não vai dar tempo de corrigir todas, né? Mas vamos fazer algumas aqui. Página 47. Quando fraquejares, meu querido, pensa no que tu vai ter no futuro, pensa nos teus filhos, pensa nos teus pais, quando fraquejar. Eu senti vontade de fraquejar quando eu ia estudar. Quantas vezes eu sentia, foda-se, não vou estudar. Mas eu pensava, pô, eu quero ter qualidade de vida, eu quero poder dormir tranquilo quando eu for adulto. Não quero ver o meu filho sofrendo com a preocupação do pai em relação à grana, e eu sofria com isso, vendo os meus pais numa época da vida deles apertado e com dificuldade financeira. Não queiram passar por isso, né? Vamos ser diferentes, vamos fazer um futuro diferente, pode. É só estudar, bicho. Não seja vadio, cara. Vamos, vem pro lado da luz, querido. 56, agora vai! Belo dia para aprender física. A imagem de um objeto forma-se a 40 centímetros de um espelho côncavo. Ah, não. Eu quero ser ninja, eu vou anotar os dados. É a imagem que ele falou, né? Pelinha 40 centímetros. Com distância focal de 30 centímetros. F igual a 30 centímetros. A imagem formada situa-se sobre o eixo principal do espelho. É real, invertida e tem 3 centímetros de altura. E menos 3O. Esse é o segredinho. Se a imagem é invertida, não é 3 vezes maior que o objeto. É 3 centímetros. Menos 3 centímetros, então. Determine a posição do objeto. Na letra A ele está pedindo o P, não é isso? Nós só temos duas equações. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', a equação dos pontos conjugados de Gauss. E A igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. É as duas, não tem outra. Ah, professor, mas a apostila forneceu outra. A apostila forneceu outras, mas o vestibular não vai fornecer. E eu quero que tu use as ferramentas que o vestibular vai te fornecer. E aí, galerinha, o que vocês me recomendam? A primeira, 1 sobre F é igual, deixa eu fazer aqui, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E aí? 1 sobre 30, porque já que o F é 30, eu boto 30. 1 sobre P. Caramba, então é só uma continha, parecida com a da tua prova, mais passar pra cá, menos. E aí é que a galera se arromba. Muitos de vocês, infelizmente, nós temos que ser realistas, não sabem operar frações. Não sei como é que teu pai deixou isso acontecer, cara. Isso é um crime contigo. Não podia ter passado nem o ensino médio sem saber fração, certo? Mas tu sabe, o mercado é cruel, né, cara? E rola aquela pressão toda, o guri pode chegar no terceirão sem saber somar fração. Né? E eu sei que isso está acontecendo com pelo menos metade de vocês, eu sei. Então, meu querido, esquece estudar qualquer outra coisa se tu não aprender a matemática básica. Tu não vai conseguir, tu vai achar difícil. E aí tu vai estar te iludindo. Tira o... Divide. É simples, cara, é muito simples. Pela madrugada. Divide por 2. Divide por 2. Vou fazer isso uma vez na vida, uma na morte, né? Depois eu vou agilizar. Divide por 3, é sempre pelo menor número possível. Divide por 5. Agora multiplica esses caras, é o teu MMC. 2 vezes 2, vezes 2, 3 vezes 5, 8 vezes 15, 80 mais 40, 120. Claro que mentalmente dava para fazer, né, galera? Eu estou fazendo isso para revisar, dando uma forcinha para a galera, que isso não vê tão rápido no terceirão, né? 3 e 4 é 12. Isso, 4, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo dá 3, multiplica pelo de cima. Ficou então 4 menos 1, desculpa, 4 menos 3, que é 1 sobre 120, é igual a 1 sobre P. Cruz escreve, P igual 120 centímetros. Letra A, morreu. Tranquilinho, né? Letra B, construa o esquema referente à questão representando o objeto, imagem, espelho e raios utilizados, indicando as distâncias envolvidas. Ele quer um desenhozinho, beleza? Vou fazer o eixo principal, vou esboçar o meu espelho côncavo. O centro de curvatura podemos dizer que era por aqui. E ele falou que distância focal é 30. Então aqui é o foco, a distância focal ele falou para eu indicar 30 centímetros. O objeto estava aqui, distância 120.
Bah, me ferrei, tem que ser 4 vezes a distância. 1, 2, 3, 4. Vamos botar bem aqui, ó. O objeto, que tinha aqui a altura, o objeto. Não calculamos, né? Se a gente quisesse fazer um desenho bem bonito, né? Seria legal ter a altura do objeto, né? I sobre O igual... Esqueci da galera de casa, vocês fiquem bravos comigo. Não, a galera de casa tá vendo. I sobre O igual a menos P' sobre P. O I é menos 3, que era invertida, né? O O eu estou querendo saber. Menos 40, que é o P', sobre 120. Dá para simplificar por 4, né, galera? Divide por 4 dá 1, divide por 4 dá cruz credo. Menos com menos vai dar mais. O igual a 3 vezes 3, como a colega falou, 9. Então eu vou usar desse tamanho mesmo objeto. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Eu vou pegar essa distância de 3 quadradinhos e... E ali é que vai se formar a imagem. Que distância a imagem estava? 40, não era? Pô, cara, vai dizer, o desenho foi feito à mão livre, né, nas coxas, e mesmo assim, ó, 30, um pouquinho mais que 30, né? O desenho sempre corresponde com a realidade. Então a posição da imagem até o espelho é 40, a posição do objeto até o espelho foi quanto? 120 centímetros, ele pediu para representar. E não, vamos avacalhar o tamanho do objeto, 9, e a imagem ficou menorzinha, né? 3 centímetros. 3 centímetros o tamanho da imagem. Beleza? É isso que ele queria que tu fizesse. E deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Porra! Primeira página da tarefa tinha 8 exercícios. Tá bom que assistindo a aula, fazendo 8 exercícios em casa e assistindo a correção, tu não vai ficar bom em física. Aham, tá bom, não, papai, não aprendi porque o professor é uma merda e o colégio é... Não. Ah, não, tens que confessar. Se der merda, tens que falar, pai, eu não quis. Eu não fiz a minha parte, pai. Me perdoa, no próximo ano eu vou fazer. Tá beleza? Então tu prepara o discurso.